Retornando ao estudo do Reason Above All, nesse capítulo 15, o Drazen traz à tona alguns conceitos bastante importantes que não deixam de também ser uma análise, só que nesse caso indireta, do impacto do Rambam no judaísmo como um todo, na comunidade judaica que ele viveu em particular. Como ele vai explicar, não é todo mundo que sabe que esse conceito que nós temos hoje do texto da Torá que nós usamos ser o texto padrão se deve muito ao Rambam. Então, para trabalhar esse assunto, o Drazen traz este questionamento, que é um questionamento bastante óbvio para quem está acostumado com o estudo acadêmico, mas não tão óbvio para quem não estiver. Que é se nós temos mesmo o texto correto da Torá. E, grosso modo, no nível popular, não há muito sinal de consciência por parte das pessoas a respeito disso. A pessoa imagina que o texto da Torá vem sendo copiado desde da época de Moisés até agora. E aí, para a pessoa ter uma opinião assim, ela tem que carecer de um monte de informações, né? Para você achar que a Torá veio de Moisés até agora, a pessoa tem que, por exemplo, ser absolutamente ignorante sobre as diferenças textuais, sobre o crio recibo, que é aquilo que você aprende quando você aprende a ler Torá. Geralmente, quando se faz bar mitzvah, você passa por um curso de Torá e de leitura de Torá, mesmo que seja de um trecho, que no caso é o trecho que o menino lerá, né? Mas seja como for, todos esses momentos fazem você esbarrar em alguns fatos sobre o livro. Você descobre que tem palavras que são escritas de uma maneira no texto, mas não pode falar como está lá. Nós falamos de outro modo. Tem termos masculinos que se fala como feminino e vice-versa. Então isso chama crio recibo, popularmente. Crio ktiv, dá na mesma. Que é, escreve-se de um jeito, fala-se de outro. E só alguém com senso crítico para se perguntar por quê. No geral, no público não maimonidiano, que é a maioria, esse tipo de pergunta nem é feita. É assim mesmo. Passa como é assim mesmo. E aí eu não preciso dizer da análise crítica textual também. Geralmente essa mesma pessoa também não é a pessoa que vai fazer uma análise crítica textual. Como pensadores do mundo antigo fizeram, como Ibn Ezra fez, mostrando textos na Torá que você, por mais que você queira dizer que foi Moshe que escreveu a Torá, mas esses trechos, ele apontava, esses trechos ele não escreveu. Né? Esses trechos não me parece que foi ele que escreveu. São aqueles trechos que nós já discutimos em estudos lá no grupo, que o redator está falando do passado, né? Antigamente era assim. Ele está falando como quem viveu depois daquele período e não como quem esteve lá. Ou seja, não está falando como alguém da mesma época. Né? E os próprios elogios a Moshe. Né? Por exemplo, existe toda uma fantasia de que o trecho da Torá que fala Moshe era o homem mais humilde. Quer dizer,
É óbvio que não foi Moshe que escreveu isso, porque se ele o fizesse, ele imediatamente não seria mais o mais humilde, né? É como outra figura religiosa também, que segundo os seus seguidores, segundo o livro, né? Porque a pessoa em si mesma não falou nada, não escreveu nada, mas segundo se diz, ele teria dito, vocês têm que me obedecer, fazer o que eu estou mandando, porque eu sou muito humilde de coração. Mas se você diz que você mesmo é humilde, então você não é, né? Porque você mesmo está dizendo isso, então quer dizer, entendeu? Você já cria um problema com isso, a ideia de humildade é justamente a ideia da ausência do ego. Então dizer que Moshe escreveu eu sou humilde, é claro que não, né? É claro que isso não aconteceria. Então, e também não cabe, nesse caso, a fantasia teológica dizer, não, mas o Hashem que mandou, né? Porque é a mesma coisa, é um contrassenso. Né? Porque se Moshe era alguém humilde, é humilde em relação a nós, não em relação ao divino. Né? Enfim, tem mais evidências contrárias a essa fantasia do que a favor, como bem sabemos. Então, nesse começo do livro, o Drazen começa a mostrar o seguinte: o termo arcano implica algum tipo de conhecimento que é misterioso, que não é acessível à pessoa comum. A palavra, ele diz, é derivada do termo arca, que significa recipiente, né, da onde vem a nossa palavra em língua portuguesa, arca. Né? E por quê? Porque numa arca você guarda as coisas que não é para ver, não é para olhar. Então, se sabe do mundo antigo que os antigos magos tinham atividades, crenças, poções, rituais, e que o coletivo daquilo era o arcanum, ou os conhecimentos secretos. E é muito interessante você fazer isso, porque quando você pega um conhecimento, mesmo que ele não valha nada, mas você diz que ele é secreto, aí é que você desperta interesse nisso mesmo. Não é? Não vale nada a simpatia. Né? O que ele está dizendo que era arcano é pegar um cadáver de gato morto, queimar, transformar em pó, misturar com umas ervas e passar no alto da cabeça. Isso aí que ele está dizendo que é um conhecimento. É um negócio completamente sem pé nem cabeça, mas porque tem esse título, arcanum, é muito importante, olha, é muito importante. Ele começa a mostrar isso para nós, para dizer que a igreja antiga usava esse tipo de argumentação para dizer que os cristãos não podiam ler trechos específicos da Bíblia, e esses trechos eram arcano, e esse teria sido a argumentação do mundo antigo da recusa da igreja em traduzir a Bíblia para um idioma que todo mundo fosse capaz de entender. Muita gente esquece desse detalhe. Né? A primeira atitude da igreja cristã foi ocultar o conhecimento, transformá-lo num arcano, em algo, portanto, que só eles tivessem acesso, não a população. Assim ninguém pergunta nada. O que você falar, está falado. Né? E foi Gutenberg que fez aquela blasfêmia, não é, aos olhares deles, de pegar o livro e traduzir o livro e publicar e entregar na mão de todo mundo, criando uma divisão dentro da igreja. Não ele, no caso, mas o ato de se publicar o livro, porque aí cada um lendo o livro, as pessoas começaram a ver que dava para tirar outras conclusões. E olha que interessante. Muitas outras conclusões foram tiradas. A Glaucia está nos lembrando dos arcanos do tarô. Exatamente, o mesmo sentido, que é o mesmo termo. Isso mesmo, arcano. Né?
é oculto, é o misterioso. É daí que vem o conceito. Então a Bíblia, por muitos séculos, foi um arcanum também. Isso mesmo, isso mesmo. E então, quando as pessoas começaram a ler o livro, elas começaram a ver que dava para tirar outras conclusões. E dentre as conclusões, as coisas que as pessoas não concordassem, uma das primeiras atitudes das pessoas comuns ao criticarem o cristianismo original, que é o católico, né, foi o culto deles de estátuas, que era uma característica própria da cultura romana, e as pessoas comuns, mesmo as crescidas em culturas latinas, romanas, um dos primeiros problemas, quando eles ousaram pensar por si mesmos a questão, é falar, mas o livro está dizendo que não pode ter estátua nenhuma. Como assim vocês encheram um lugar de estátuas? E aí deu um maior problema, né? Porque aí eles começaram a protestar. Claro, esse não era o motivo. Isso foi só um adendo que colocaram, né? O motivo verdadeiro era o negócio de cobrar dinheiro das pessoas abusivamente, usando qualquer tipo de pretexto. Algo que fazem hoje os que protestavam naquela época, né? Então, quer dizer, no fundo, eles venceram, né? Os católicos venceram, porque se protestavam porque eles cobravam dinheiro abusivo, bom, então está tudo certo hoje, né? Hoje se concorda com isso, né? E a questão da estátua fica uma questão marginal, de pouca importância. Mas a Bíblia durante muito tempo foi isso, foi um conhecimento oculto, um arcano. E esse era o motivo da hegemonia, do poder da igreja. Então, a Torá, como nós sabemos, também é mantida numa arca. Isso é bastante irônico, né? Hoje em dia, no judaísmo moderno, também a Torá fica escondida num lugar. Mas o Drazen nos lembra que, ao contrário dessa visão da igreja, e ele está falando isso para que a gente faça um paralelo com o nosso judaísmo hoje. Porque o nosso judaísmo hoje trata a Torá como um arcanum também. Especialmente o ramo místico e mercantilista, que é o hassidismo. É muito importante que aquilo esteja numa outra língua que você não entende. Porque aí você vai ver isso como um arcano. É muito importante que quando eu falar a você, eu tenha um sotaque estrangeiro, que isso vai me dar autoridade. Entendeu? Você não fala a nossa língua, você não sabe dos mistérios. Então, o Drazen nos lembra que a intenção, na nossa tradição, de uma maneira clássica, digamos assim, já não ficando presos ao manifesto do judaísmo do século XIX para cá, é que a Torá fosse, na verdade, de acesso de todo mundo, não que ela ficasse oculta. Na verdade, os rabinos, alguns dizem Moshe, mas aí é uma questão de falar sem ter evidências, né? Instituiu a prática de leituras de porções da Torá em voz alta, toda semana, sendo que a prática ideal, nos lembra o Drazen, é fazer isso 4 vezes na semana, ou seja, durante a semana mesmo, nas rezas, tem os momentos ali em que se faz leitura de Torá durante a semana. Sinagogas que têm minyan todo dia fazem isso. Além dos feriados, para que todos pudessem conhecê-la, ou seja, você criar familiaridade com a Torá. De tanto você fazer isso a vida toda é modo de falar, mas eu digo 10, 20 anos da sua vida, você indo em sinagoga, escutando a leitura da Torá, você meio que até decora os textos, você sabe exatamente o que o cara vai falar, de tanto que você escuta. Então o objetivo dos rabinos era isso mesmo, que as pessoas tivessem a Torá na ponta da língua, sem nem ter consciência de que estava decorando nada. Porque como é um canto, é fácil de decorar, porque você canta junto, né? Você vai cantando, cantando e você vai lembrando, né? Quando passar aquela paraxá de novo, você lembra como que canta ela. A Torá foi idealizada, nos lembra o Drazen, para ser compreendida por todas as pessoas, não só por sacerdotes e por estudiosos. Muitos níveis de entendimento passam a existir por causa disso, é inevitável. Quando você entrega o entendimento para várias pessoas, você terá várias opiniões, isso é inevitável.
Isso marca uma diferença crucial da nossa tradição, por exemplo, para a tradição que as pessoas estão acostumadas. Quando você pega religiões como a que eu exemplifiquei, eu só estou exemplificando por um motivo muito claro. Eles escolheram usar nossos livros também como se fossem os livros deles. Só por isso que eu estou exemplificando eles na conversa. Então, quando eles pegam os nossos livros, lá é um monólogo. Então, ele determina qual que é o dogma, e você pode discutir o que você quiser, mas você não pode discutir o dogma. Mesmo que o que ele falou não faça nenhum sentido, não importa. Você é obrigado a acreditar naquilo, senão você não é aquilo. E como vocês estão percebendo, eu espero que sim, né? Em textos como Talmud e tal, você percebe que a nossa tradição não é nada parecido com isso. Não é? Um fulano disse isso. O outro falou, o meu pai disse em nome do fulano outra coisa. Rabino fulano de tal e Rabino fulano de tal discordavam sobre isso. E assim vai a obra inteira. Ou seja, não tinha assim o dogma que todos nós concordamos. Né? Um diz lá, não, o significado desse verso é isso. Aí vai o outro e diz, mas o mesmo verso para mim quer dizer outra coisa, quer dizer isso. E o texto não diz, ó, ele que tem razão, ou é o outro. O texto deixa isso em aberto para você pensar sobre isso. Então a nossa tradição é bem diferente, porque então isso é uma evidência do que o Drazen está dizendo, de que a intenção mesmo, desde o começo, era que todo mundo tivesse acesso a isso. E ao contrário, portanto, das outras manifestações religiosas, que quando uma pessoa não tem acesso ao conhecimento dela, ela, no caso das outras manifestações, ela então segue cegamente o que está sendo dito. No caso da nossa tradição, da nossa experiência, quem não tinha o conhecimento da Torá, por exemplo, ele não seguia nada. Ele ia procurar outra religião. Que era o que acontecia quando os profetas tinham aquele problema com idólatras e não sei do quê. Por que os profetas tinham problema? Quem eram as pessoas que tinham se desviado, por assim dizer, para a idolatria? Eram as pessoas que não estavam estudando a Torá. Então, na nossa manifestação cultural, quando você tira o acesso à informação, o cara inevitavelmente vira idólatra, por assim dizer. Porque é como se a idolatria fosse uma tendência natural do Yetzer Hará, e é. E aí a Torá, como antídoto disso, a pessoa não tendo acesso à Torá, a pessoa passa a fantasiar coisas malucas, né? Que depois vai querer projetar sobre a Torá. Como tem alguns reis de Israel que quiseram colocar ídolos dentro do templo. Ou seja, eu não quero que o templo pare, eu quero fazer um sincretismo. Eu quero trazer esses elementos, quero mostrar o lado judaico, fazer aquilo virar uma coisa judaica. Então isso não é novidade nenhuma. Isso que o misticismo fez, de pegar coisas proibidas claramente pela Torá, por exemplo, astrologia. Se a Torá não falasse nada sobre isso, vá lá. Nós íamos dizer assim, cada um interpreta de um jeito. Mas a Torá fala. Ela diz, você não pode se curvar aos astros do céu. Não procure as pessoas que prestam culto aos astros, que eram os astrólogos. Então, assim, é muito claro. Tanto que o jargão da nossa tradição para idólatra é um acrônimo, né? Que é a palavra akum. Akum é uma redução de uma frase que é Ovdei Kohavim Umazolot, adoradores de estrelas e constelações. Akum, idólatra. Então, o astrólogo é o idólatra, digamos assim, por definição para os sábios, né? Porque ele é o cara que diz que os astros são outros poderes. E veja, astrólogos não necessariamente diziam que os astros eram deuses. Tudo bem que os romanos diziam isso, né? Mas essa é uma outra história. Os outros não diziam isso. Eles simplesmente diziam que os astros eram poderes divinos. Que pode muito bem caber
E coube na narrativa do misticismo de anjos. Os as são anjos. Né? Aí tem os anjos que fazem assim, fazem assim. Independente da questão, como é o idólatra? Acum, o adorador de estrelas e constelações. O que reza para estrelas e constelações. Então, é muito claro. Se o texto não falasse nada, tudo bem. Se o texto deixasse em aberto, não procurem outros deuses. Vai lá saber o que isso quer dizer. Não, mas o texto é específico. Não é? Ele é específico. E eu estou falando das seguintes pessoas. Dos caras que falam com os mortos. Dos caras que consultam estrelas. Dos caras que são adivinhos. E tudo isso você vê no misticismo. Então você fala assim, tem algum problema aí, né? Algum problema muito interessante. Então o que acontece? Quando há esse afastamento da narrativa, aí você bebe de outras culturas e aí, como você é confrontado depois com isso, você tenta enfiar isso dentro da religião, como os reis antigos de Israel fizeram mesmo, né? Com ou sem sucesso, ou eles tiveram sucesso por um tempo e depois deu problema, mas é a mesma coisa. Então, na nossa experiência cultural, na nossa manifestação cultural, quando a pessoa se afasta de conhecer a Torá, é que esse tipo de coisa acontece. Ou seja, o misticismo surge quando o estudo da Torá diminui. Quando os judeus são expulsos da Espanha, quando as pessoas estão passando necessidade, ou seja, o estudo, o trabalho intelectual, a riqueza cultural diminuiu, e aí o misticismo ganha força. Porque aí a crença, ela serve como consolo, como muleta psicológica para a pessoa superar o sofrimento. Aí a verdade não importa mais. Eu só quero alguma coisa que me dê conforto, o que quer que seja. E na outra manifestação cultural, não. Quando eles tiram o conhecimento das pessoas, daí as pessoas não têm nenhuma outra opção a não ser acreditar no que eles dizem. Por quê? Porque a outra manifestação cultural não é baseada na busca do conhecimento, mas no exercício da crença. Em dizer que acredita e se convencer disso todo dia. Né? A ideia de ir num culto é basicamente você ficar ali se convencendo de novo. Por quê? Porque se você não for naquilo, isso vai esfriando. Eles mesmos usam essa linguagem, né? Eles dizem que a fé vai esfriando. O que é isso? Ora, é porque aquilo é um absurdo. Então, se você ficar sem ir, você vai começar a fazer uma análise crítica daquilo. E aí você vai esfriar. Por quê? Porque aquela crença toda, depois você vai começar a refletir melhor e vai ver que, na verdade, você se precipitou. Você aceitou uma coisa sem pensar direito sobre aquilo. Para que isso não aconteça, tem que haver constantemente esse autoconvencimento. E você precisa estar em meio a outras pessoas que também dizem que acreditam nisso. Né? E de tanto você estar no meio de pessoas que dizem que vê fantasma, você vai se convencer que você vê fantasma também. Né? Se você fica no meio das pessoas que falam isso, você vai entrando nessa vibe, porque o nosso cérebro ele é fortemente influenciado pelo grupo social. Então, se você está num grupo social, é como muitos experimentos sociais feitos mostram, né? Até por brincadeira. Eu me lembro de muitos anos atrás, uma pegadinha dessas foi feita no centro de São Paulo, bem perto onde eu trabalhava, à época. E aí era simplesmente assim, um cara estava parado numa ponte perto de uma estação de metrô, no centro da cidade, e ele estava olhando para um prédio e apontando assim, olhando e apontando, né? Só isso que ele estava fazendo, olhando e apontando. Juntou uma multidão do lado desse cara, porque, não, olha, que absurdo, ele fazia comentários assim, gente, mas como isso é possível? E aí as outras pessoas começaram a imitar ele e falar a mesma coisa. E era uma coisa absurda, porque você falava assim, mas o que essas pessoas estão vendo no final? É exatamente o mesmo fenômeno que acontece em religião. Você vai entrando na vibe disso daí, você vai se autoconvencendo. Então é um fenômeno diferente, esses dois universos culturais, né? Então, o nosso universo cultural ele é fortemente afetado. Para ele se tornar mais manipulável, eu não posso ter um público que tenha um senso crítico muito avançado. Nesse ponto, os dois casos são parecidos.
Eu preciso que as pessoas não tenham assim, uma visão muito clara. Por isso que hoje em dia, qual é o incentivo que se faz dentro da nossa religião? Que você faça leituras rasas. Nada muito profundo. Talmud, essas coisas, isso aí é coisa para rabino ou para religioso. Eles, assim, rezam para todos os deuses que eles acreditam, que as pessoas não leiam o Talmud, não se interessem por isso. Por quê? Porque vai dar um problema se todo mundo começar a estudar isso. Porque aí as pessoas terão conhecimento para argumentar. Isso não é nada bom para a religião. Não é? Isso não é positivo. Porque aí tudo se torna discutível. Só que a ideia original da transmissão da Torá é exatamente essa ideia. De que tudo seja discutido. Né? Que se crie o Midrash. E aí nós entramos nessa questão de o que é isso. Né? O Midrash é exatamente esse processo de que quando eu compartilho o conhecimento da Torá, você começa a ter ideias. Você começa a criar analogias na sua cabeça para explicar as ideias que você teve. Por isso que você vê muitos rabinos explicando ideias falando dessa maneira. A que isso pode ser comparado? Eles falam. Né? Eu quero te explicar qual é o significado desse versículo. Em vez do rabino responder, o significado é A, B ou C, ele diz assim, bom, isso pode ser comparado com o seguinte, ó. Imagine um rei que tem um filho, entendeu? E aí eles contam uma história. Então o Midrash nasce desse exercício. Por quê? Porque ele está querendo mostrar para você um ponto específico de vista que não dá para explicar de maneira simples. Então ele cria um amálgama ali de uma história que reflita o que ele está falando. E o Midrash é uma leitura muito sutil, porque quem não tem esse tipo de maturidade vai pegar o Midrash e vai querer, como dizia o Ramban nos falou isso no começo do guia, né? O cara vai pegar o Midrash e vai querer decifrar cada elemento do Midrash. Que o cara... Não, querido, não é para pegar cada palavra. Midrash não é Torá. Midrash é uma maneira de você ver uma cena na sua imaginação. Não é para você achar que é verdade. Né? Enfim. Então, é um requerimento básico, o Drazen nos lembra, que todos compreendam o sentido pleno da Torá. Ou seja, que o conhecimento de todos seja profundo, não raso. Não raso. Então, é antítese. Né? Não é leitura de parachazinha, historinha, racídica, para boi dormir. Não. É conhecimento avançado, a ideia original. Porque é isso que te transforma intelectualmente. Então o Drazen nos traz que teria sido por essa razão que os rabinos instituíram a regra de que tem que ler semanalmente o texto da Torá 2 vezes no original em hebraico e 1 vez na tradução de Onkelos. Então hoje em dia quando você compra um Humash em hebraico, bom, depende de onde compra também, mas digamos assim, essas versões que são publicados em Israel, né? Eles vêm com o texto do hebraico com uma letra um pouco maior, e ao lado vem o Targum do Onkelos, com uma letra um pouquinho menor. A ideia é que você leia 2 vezes um e o outro. E aí siga no próximo verso, leia 2 vezes um e o outro. É assim que os rabinos elaboraram. Para quê? Para você decorar. Basicamente é isso. E também eles queriam mostrar que a única tradução que eles autorizaram da Torá era o Targum do Onkelos. Qualquer outra tradução, se por acaso contradiz o que o Onkelos falou, é para ser considerada em menor estima. Né? E nesse capítulo, então, nós temos 9 perguntas, apesar de ser curto, tem bastante pergunta, que o Drazen procura nos responder. Primeiramente, ele vai falar dos massoretas. Quem é que foram os massoretas? Depois, o que esses massoretas fizeram? O trabalho deles afetou a Torá de que jeito? Terceiro, qual é o manuscrito mais exato da Torá que existe hoje? Quarto, o que é Keter Aram Tsová, que é a mesma coisa que Codex Alepo? Né? Não sei se todo mundo sabe o que é isso, nós vamos falar disso. Como que o Rambam lidava com isso, com o Codex Alepo? E existem diferenças entre o Codex Alepo e os pergaminhos usados em sinagoga? E qual a alahá sobre essas diferenças? E a alahá é lógica? Então, na pergunta mesmo, você já sente um pouco
qual que é a resposta para cada coisa, né? Bom, as atividades dos maçoretas é o seguinte. Como todo mundo sabe, a Torá é copiada à mão até hoje. E por causa da própria limitação humana, a despeito do cuidado que se tenha, erros foram introduzidos no texto, na maior parte, erros no modo de escrever as palavras. Isso é inevitável. Essa crença mágica de que os escribas tinham poderes mágicos, né? O Drazen chega até a mencionar isso aqui, né? Alguns rabinos, nos lembra Drazen, se opunham a esse trabalho dos maçoretas. Então, essas pequenas diferenças acumularam-se com o tempo, como era de se esperar, e foram percebidas durante o primeiro milênio. Decisões tiveram que ser tomadas sobre os pergaminhos que continham erros e equívocos óbvios. Um grupo de pessoas, chamada de os maçoretas, que era o jeito antigo de falar os tradicionalistas, só que não tinha o significado que tem hoje, eles trabalharam no texto da Torá para que fosse determinado o sentido tradicional, ou, colocando de um modo mais correto, o sentido dos termos conforme eles achavam que tinha que ser. Porque você não tinha como demonstrar que o que eles achavam, a opinião deles, era a opinião verdadeira. Era uma opinião, tinha vários, né? Tanto que os maçoretas mesmo têm escolas de pensamento distintas sobre as coisas. Então, você tem essa crença dos rabinos. Hoje em dia, essa crença só é mantida por fanáticos, místicos, seja racídico ou não racídico. E, enfim, muitas vezes pessoas que, de conhecimento mesmo, só tem a questão da religião. Tipo, fora essa bolha do conhecimento da religião, o cara não sabe nem onde o planeta está no universo. Nada, nada, nada. Daí essa pessoa tem visões bastante mágicas do mundo real, né? E aí ele acha que houve um milagre de que, apesar do ser humano errar, nenhum escriba nunca errou. Isso é uma crença muito comum em racidismos, mas também funciona no misticismo, na Kabbalah, também funciona individualmente também. Às vezes uma pessoa é uma pessoa insana e ele acha que isso é, enfim, qual é o fundamento disso? Nenhum. Isso é uma fantasia completa, né? E, portanto, é uma invenção só para dizer para um crente que nunca teve nenhum erro, nosso texto é mágico. Não faz nenhum sentido falar isso para nós, né? Mas eles diziam então que eles não cometeram nenhum erro, porque isso eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já, de cristãos, falando a mesma coisa sobre a Bíblia, né? Quando se aponta, nós temos diferenças nos textos, não, mas o Espírito Santo não deixou. E aí, eu, no caso, como esses cristãos com quem eu conversava eram meus amigos, então eu tinha essa abertura com eles, né? Então eu dizia, mas como é que você sabe disso? Você lá sabe? Você sabia que os padres, quando mandavam queimar uma pessoa, eles também diziam que foi o Espírito Santo que mandou? Como é que você sabe que nesse caso foi o Espírito Santo e no outro não foi? Você decide isso na hora? Porque se você decide isso na hora, né, aí na ocasião eu fiz uma brincadeira com ele. Eu falei, o Espírito Santo está me mandando tomar um café agora, porque me bateu uma vontade de tomar um café. E quem é você para dizer que não é o Espírito Santo que está me falando isso? Porque você não tem como conferir, não é? Então como é que você sabe que é isso mesmo? Aí ele falou, você fala isso porque você não tem fé. Eu falei, exatamente. Porque isso é uma questão de crença, mas nós não estávamos falando disso, nós estávamos falando de conhecimento. Não me interessa o que eu acho, interessa o que eu sei. O que você crê é o que você acha, mas isso não tem nenhuma importância. Né? Dentro de uma discussão sobre conhecimento, eu quero saber as coisas, não quero acreditar em nada. Então o cara me vem com esse papo furado de que o fantasma não deixou errar. Mas como é que você sabe disso? Você lá sabe como é que esse fantasma funciona? Então a mesma coisa os rabinos fazem, né? E muita gente que às vezes estuda judaísmo, e principalmente se a pessoa saiu do cristianismo, ele vem com uma certa arrogância, achando que no judaísmo não tem esse problema, não. Isso são os cristãos. Então, não. Esse é um problema geral, tá? É um problema de qualquer pessoa que pense de forma mágica, que nutra o chamado pensamento mágico. Então, isso não é um problema de cristãos, é um problema de todo mundo que nutre o pensamento mágico.
E o pensamento mágico é justamente você arrumar essas desculpas sem pé nem cabeça, como Deus criou um milagre, que é uma coisa que você está tirando da onde isso daí? Do nada. Né? E você está usando isso para preencher uma lacuna de uma ignorância sua. O que não é uma boa maneira de investigar nenhum tipo de assunto, nem de aprender nada. Então, eles estavam falando que os maçoretas não erravam, e que, então, se os maçoretas não erraram, então o que é o CRI e o CTIV? Porque isso é um fato. Como eu falei no começo, quando você faz bar mitzvah, ou você aprende a ler a Torá, você aprende que tem o CRI e o CTIV, isto é, hoje em dia isso é publicado em livro, hoje em dia é super fácil. Né? Hoje em dia você compra um livro, uma versão de Torá que chama Tikkun Korim. É um pouco caro, porque o livro é todo bonito e tal. O Tikkun Korim é um livro para a pessoa que está treinando ler a Torá em voz alta. Aí ele vem com um facsimile de uma Torá, em geral em tamanho real, então o livro em geral é grande. E no outro lado vem a mesma versão com o texto dos maçoretas. E do lado da versão que vem com os textos dos maçoretas, o texto está todo pontuado. Porque na Torá mesma não tem ponto nenhum. E do lado do texto que está pontuado, tem indicações que os maçoretas fizeram do CRI e o CTIV, ou seja, do que está escrito de um jeito, CRI, e é para ler de outro jeito. Né? Então, o CRI e o CTIV é uma correção que os maçoretas fizeram no texto, com palavras que eles viram que não estava certa. E você fica impressionado da quantidade. É enorme a quantidade de erros, entende? São erros de modo de escrever, de modo de tal. Não afeta a narrativa como um todo. Mas é muito erro. Para você falar que foi um fantasma que fez, ou falar que foi o divino que fez, você está atribuindo ao divino uma quantidade enorme de erro. Ele realmente não sabe escrever. No mínimo você fala, bom, se isso não afeta a história, então escrever ele não sabe. Ele sabe contar a história, mas ele não sabe escrever. Então, assim, claro que não, claro que não tem como isso ser verdade. Né? Mas aí eles dizem que não, é porque, enfim, eles dão desculpas que são ruins. E existem muitos erros para você dizer que teve algum fantasma cuidando de alguma coisa, o que é um absurdo. Então, os maçoretas faziam isso, só para que vocês tenham noção. Por que é importante saber isso? Porque o que é popularmente dito sobre os maçoretas não é isso, que eles estavam fazendo correções. O que é popularmente dito dos maçoretas é que eles eram os preservadores. Nós temos uma Torá verdadeira desde a época do Sinai, olha, porque tem os maçoretas. Os maçoretas guardaram a Torá toda, intacta. E aí é por isso que a gente tem um texto verdadeiro. Então, isso é mentira. A existência dos maçoretas não é porque nós temos um texto verdadeiro. Os maçoretas fizeram correções em erros dos pergaminhos. Portanto, os maçoretas existem porque os pergaminhos continham erros. E eles resolveram corrigir o que eles consideravam. Então, antes de mais nada, a existência dos maçoretas comprova que a visão tradicional da Torá é que a Torá contém erros que precisa corrigir. E não saber como corrigir fez com que os maçoretas fizessem esse sistema de crio CTIV. Então não é isso de que a tradição foi intacta, nunca foi perdida. Isso é uma fantasia infantil. Do ponto de vista acadêmico, não merece nem ser ouvido isso. Só mesmo em círculos religiosos é que você escuta esse tipo de bobagem. Então é claro que você não vai ouvir isso aqui. Então, o mais famoso maçoreta era chamado Haron Ben Asher. Viveu no século X, né, época do Saadia Gaon. Ele teria vivido em Tivéria, lá em Israel, e essa cidade em Tivéria que ele viveu teria sido a cidade onde o Talmud Yerushalmi foi editado. O consenso geral de pesquisadores é que o Talmud Yerushalmi foi editado no século IV. Portanto, o Talmud Yerushalmi é muito anterior ao Talmud Bavli. O Talmud Bavli levou muito mais tempo para ser concluído, e o Talmud Yerushalmi foi bem antes.
E essa cidade prosperou no mundo antigo, o Drazen comenta, até mais ou menos o século XII, quando teve as cruzadas e a cidade então foi destruída nas guerras. E hoje a cidade foi reconstruída, enfim, tem uma Tivéria moderna hoje, né? Não quer dizer que a mentalidade das pessoas seja moderna também, enfim. E aí nós temos então o trecho no livro que ele fala do Codex Alepo. Bom, o Ben Asher, ele é conhecido como o criador daquilo que seria a versão mais autêntica da Torá que se já ouviu falar. O Ramban teve acesso a esse Codex, lembrando, o Drazen faz questão de lembrar, né? O Codex é um livro, um pergaminho, ele era organizado como se fosse um livro. Diferente de um pergaminho, um rolo, né? Não era um rolo, era um livro mesmo. E no livro, ele determinava o texto correto da Bíblia hebraica. A vocalização adequada, os sinais de entonação, como pronuncia, como soletra a letra. Ele fez isso com tudo. Em busca da precisão do texto da Torá. A comunidade judaica da época aceitou a determinação do Ramban de que o Codex era a melhor versão tradicional do texto da Torá. E aí a versão do Ben Asher se tornou a versão padrão da Torá por causa do Ramban. Não é muita gente que sabe disso. Foi o Ramban que fez com que nós tivéssemos essa ideia de texto padrão da Torá. E o texto padrão da Torá, de acordo com o Ramban, era o Codex Alepo. Outros manuscritos da Torá foram comparados com este, então, daí em diante, para determinar se eles estavam corretos ou não estavam corretos. Tudo, então, na conta desse cidadão, o Aharon Ben Asher. Aí esse manuscrito foi levado para a Síria. Essa foi a decisão fatídica e ruim. Mas fazer o quê? Na época parecia uma boa ideia. E é por isso que esse codex é chamado de Codex de Alepo, que Alepo fica lá na Síria. Né? E os judeus de Alepo chamavam a cidade de Aram Tsová. Esse é o motivo desse codex ser chamado de Aram Tsová, e como o codex, ter o codex nessa cidade, né, ter a Torá verdadeira, entre aspas, nessa cidade era como coroar a cidade com algo maravilhoso, então coroa em hebraico é Keter, e esse texto ficou conhecido então como Keter Aram Tsová. Então lembre-se que Keter Aram Tsová diz respeito à maneira como os judeus de Alepo chamavam a cidade, e é a mesma coisa que dizer Codex Alepo. Keter Aram Tsová. Bom, infelizmente, quando o Estado de Israel foi fundado, em 1948, o governo da Síria fez como o governo da Alemanha nazista e fez propaganda incitando ódio contra os judeus. As pessoas, então, começaram a atacar locais judaicos e colocaram fogo na sinagoga que abrigava o Keter Aram Tsová. E aí ele foi quase que totalmente destruído e, com certeza, a parte mais importante para nós foi destruída, que é a Torá. Né? Queimou a Torá toda, ficou ainda restante de outros manuscritos, mas a Torá, que é o que nos interessa, e que tinha sido grande trabalho, foi perdido. E também, essa não é uma informação que todo mundo tem. Geralmente fala do Codex Alepo como se fosse, temos o Codex Alepo, é a prova de que a Torá atravessou os tempos como um meteoro, atravessa o universo. Não é a prova de nada, porque ele foi destruído, você não tem nada. Não? Então, o Keter, apesar de ter tido essa popularidade, graças ao Ramban, ele não é o manuscrito mais antigo em existência. Graças aos achados do Mar Morto, os manuscritos de Qumran, nós temos neles versões do texto muito mais antigo que o Codex Alepo. Antigo, tipo 1000 anos para trás. Né? E outros manuscritos também que foram produzidos mais ou menos no mesmo período do Keter.
Entretanto, esses textos, o de Qumran, por exemplo, difere em alguns poucos pontos do Keter. E, como já tinha sido decidido pelo Ramban, que teve acesso ao texto completo e achou que era a versão autêntica, ficou como versão autêntica. Mas então, lembre-se que versão autêntica tem que ser mencionada entre aspas. Versão autêntica, entre aspas, entendeu? Enfim, ficou assim. Mas não é que é verdade. Bom, daí nós temos agora iniciativas modernas para determinar o Sefer, porque hoje nós temos tecnologia, né? Hoje nós temos como fazer um trabalho muito melhor do que o trabalho feito pelos antigos, sem necessidade de mágica, né? E existem universidades, como a Universidade de Bar-Ilan, que está tentando fazer uma reconstrução com base em tudo que tem disponível. Então, notas maçoréticas antigas, pesquisas arqueológicas em Genizá, tudo que você pode imaginar, a Universidade de Bar-Ilan está envolvida nisso. Esse é um dos trabalhos, e o outro é de um grupo também de pesquisadores mais para o lado do sistema autoritário. É o trabalho do Rabino Mordechai Breuer, que faleceu em 2007, que também tenta pegar de tudo, principalmente citações textuais de outras fontes e outras Genizá. Então chama Keter Yerushalmi o trabalho dele, e o Keter Codex o trabalho da Universidade de Bar-Ilan. E estes dois trabalhos discordam entre si. De novo, na questão, a discordância vem porque como está usando múltiplas fontes para fazer uma reconstrução, as conclusões acabam não sendo as mesmas. E, em geral, as diferenças na Torá é jeito de escrever a palavra. Se tem o Vav, se não tem, se tem o Yud, se não tem, se o Yud está na frente do Vav, ou o Vav está na frente do Rei. Esse tipo de coisa é que causa as diferenças. Não há uma diferença em narrativa. Há uma diferença nessa questão aí. Uma diferença que o Drazen traz à tona, que é interessante, é que hoje em dia, como todo mundo sabe, vocês também devem saber, nas sinagogas ou você tem o pergaminho Sfaradi, às vezes tem os dois, um Sfaradi e um Ashkenazi, e você tem o pergaminho Yemenita. Hoje em dia você tem basicamente 3 tipos de Torá espalhados por aí. Você tem o pergaminho dos Sfaradim, o pergaminho dos Ashkenazim, então você tem o pergaminho dos europeus, alemães, no caso dos Ashkenazim, Espanha também é Europa, mas enfim, não é isso que a gente quer dizer. Ashkenazi é os europeus lá, pro lado da Alemanha, e da Ucrânia, e da Polônia e tal, da Rússia também. Você tem os Sfaradi, que são os espanhóis, portugueses, enfim, né, essa turma de cá, italianos entram nisso, norte da África também entra nisso. E os Iemenitas, que são os judeus árabes, né, lá mesmo do Iêmen e daquelas regiões. Então, você tem 9 diferenças, o Drazen diz, de pronúncia, encontrada entre as 2 primeiras versões e a Iemenita. E todas as 9, o Keter, que seria uma versão autorizada pelo Ramban, concorda com a versão dos Iemenitas, não com as versões Faradi ou Ashkenazi. Ou seja, para quem alega que tem Torá verdadeira, ou que é a religião verdadeira, quem usa Torá incorreta são os europeus e usa o Sefaradi. Né? Justamente os pais, tanto do misticismo quanto da versão da religião judaica moderna, são os que usam a Torá incorreta, se for pensar de uma maneira, digamos assim, rigorosa. Quem tem a Torá de fato são os iemenitas. Eles preservaram certinho, porque quando você vai conferir naquilo que sobrou do Keter, bate mais com o que os iemenitas estão falando. Então, a exceção existe com uma variante, né, que é justamente a maneira de soletrar uma determinada palavra. Então ele diz que a única discrepância que afeta o sentido é em Bereshit 9:29, o verso ali usa o termo Vayhi, na versão Ashkenazi Sfaradi, e na versão Yemenita, no Keter, e também no Targum de Onkelos, diga-se de passagem, o termo é Vayhiu, que aí, portanto, como você vê aí, teve uma diferença verbal, né? A distinção traz que a letra Vav
está no final da palavra, tornando o termo singular no plural de segunda pessoa. Mesmo assim, o sentido geral da narrativa permanece o mesmo. E é naquele trecho que fala... Opa, alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu verificar. É naquele trecho que fala... que o Noah tinha os impossíveis 950 anos. Nós fizemos um estudo, para quem se lembrar sobre isso, de por que o texto bíblico, né, usa essas idades. E nós falamos sobre a maneira como os assírios e outros povos da antiguidade homenageavam os seus personagens admiráveis através de adicionar múltiplos. A Glauce lembra disso. Então, eu espero que a essa altura, quem participou desse estudo, não se assuste mais com essas idades. Quer dizer, não tem problema. Isso daí é simplesmente uma forma de expressar. Não é evidente que não é literal. Quer dizer, só de cogitar isso é um absurdo. Mas isso daí é uma maneira de você, digamos assim, falar da dinastia do cara. Então, se você pegar... Por que dá, nesse caso, por que é 950? Porque se você dividir isso pelo número do Adam, que é o 6, você tem 158. E 158 teria sido o período de influência do Noah, digamos assim, dos seus ensinos. E aí, por isso, ele é multiplicado, ele é exacerbado dessa maneira, só para se criar um senso de grandeza com isso. E era um costume do mundo antigo fazer isso com todas as pessoas, com todos os seus líderes respeitáveis. Então, ou você está falando da pessoa, ou você está falando digamos assim, da dinastia. Porque o Noah, no caso, é dinastia, porque é dele para o Shem, e daí do Shem para o Abraham. Então, é uma dinastia nesse caso. Então, você tem esse tipo de ideia. Esse é o sentido de ter esses números grandes. E isso... A pessoa não saber isso é só porque a pessoa é ignorante da cultura assíria, da cultura dos acádios, da cultura dali da região. Porque se você se informar um pouco mais sobre o zoroastrismo, sobre as outras religiões em volta, você vai perceber que essa prática era uma prática comum no período. Não é uma exclusividade da Bíblia, ela não está revelando nada. Então você imagina uma pessoa que construiu toda uma fantasia de que naquela época vivia muito, que a pessoa só comia mato. Aí a pessoa descobre que não, que isso aí era só um jeito de homenagear mesmo, não tem nada disso. O que ela vai fazer com toda aquela fantasia que ela construiu, com o negócio de comida, com o negócio de que não sei o quê? Porque tinha uma força mágica que fazia viver. Veja, esse mito fez pessoas durante a Idade Média correr atrás de elixir da vida, elixir da juventude. Gente, era só uma questão de conta matemática. Não era nada mágico o negócio. Então veja como o entendimento errado pode gerar um grande problema. Não é? Então é interessante. Então só ali que tem uma diferença. Então, se nós pudéssemos falar de uma Torá verdadeira, tradicionalmente falando, nós teríamos que falar da Torá que os iemenitas preservaram com eles. Não os Ashkenazim e nem os Sfaradim. Bom, nós devemos considerar que, desde que o Rambam consolou os iemenitas com a carta ao Iêmen, os iemenitas o veneram de vários modos, incluindo a menção a ele na recitação que eles fazem do Kadish na leitura semanal do Targum de Onkelos. E isso eu tive a experiência de experimentar quando eu tive a minha época na Yeshiva, porque eu tinha um colega que era de tradição iemenita, que tinha que até mesmo negar sua própria cultura para poder ser adequado ao sistema dominante ashkenazi. Então ele tinha que se vestir como ashkenazi e tal, embora ele fosse de tradição iemenita. Eu sempre achei aquilo uma anomalia. Por que não aceitavam ele como ele era? Mas é que, enfim, a religião é um sistema autoritário. Eu era muito novo, eu ainda estava aprendendo essas coisas. Eu não tinha essa consciência de que a religião é um sistema de dominação. Não tem nada a ver com Deus, nem com bem, nem com nada disso. É um sistema de prostrar e dominar os outros. Então, e eu via esse pessoal iemenita, e realmente havia um apego
ao Ramban, sempre lendo livros do Ramban, e foi através dessa influência de pessoas próximas a esse grupo que eu tive o meu primeiro contato com o Ramban. Porque eu cheguei num Rav e eu perguntei a ele, eu era muito novo ainda e estava totalmente confuso com que todo mundo fica confuso e eu tento hoje ajudar, né? Porque que tem um monte de opinião, um monte de rabino, cada um fala uma coisa, né? Eu estava ainda sob o efeito de uma brincadeira que o meu Rav tinha feito a meu respeito, Rav Dan Abramov, porque ele passou na frente de uma sinagoga do Chabad e falou, tá vendo ali, ó, essa é a religião que é mais parecida com a nossa. Ele falou isso. E saiu rindo, e a gente foi fazer charrito. E aí, aquilo me deu um impacto muito grande. Como assim? Como assim a religião mais parecida com a nossa? Não é nossa religião isso daí, não pode rezar lá. Mas é a religião mais parecida com a nossa. Antigamente eu pensava que eram os católicos, mas não, eles são bem parecidos, a religião é bem parecida com a nossa. E ele falou aquilo brincando, mas falando sério, né? E por quê? Porque realmente é muito discrepante o negócio. E isso me bugava naquele período. E aí eu perguntei para o Rav, né? Então o que ler? É muito livro, é muita coisa, não dá para adquirir tudo, não dá para ler tudo. A pessoa não tem vida suficiente para isso. Então ele falou, você tem razão, você tem que focar. Mais importante do que o que você precisa ler é o que você precisa não ler, para você não perder seu tempo, né? Então ele falou, aí ele me deu o Mishneh Torah e o Moreh Nevuchim. Falou, esses são os livros que você tem que ler. Tudo que esse rabino aqui falar, você acredita nele. Tudo que os demais falar, você discorda que é bobagem. Ele falou assim para mim. Falou, esse aqui, ó. Estou te dando a Torá agora. Você nunca teve a Torá, agora você vai ter a Torá. Isso aqui é o que ele diz que vale. O que o resto diz não vale. E foi o primeiro contato que eu tive, né? Claro que ele usou uma hipérbole e tal, né? Porque ele nem vivia num mundo como ele estava me descrevendo. É o exato oposto, depois eu fui descobrir, né? O que o Ramban fala, ninguém segue nada. Mas ele me deu o norte, né? Ele falou, é por aqui, são esses livros. Não tenta ler todos os livros, você tem que ler isso aqui. Isso aqui é que é importante, isso aqui você vai entender. Aí, depois você vai vendo o que falam de diferente e você vai entender por quê. E foi quando eu comecei a jornada de estudar obras do Ramban, foi ali. Então eu percebi mesmo, eu me lembrei disso quando o Drazen falou que os Yemenitas têm uma veneração especial pelo Ramban, que os outros grupos, os Faradim, não têm, geralmente é desprezo. E os Ashkenazim, é assim, eles aceitam o Ramban cacherizado, né? Se você falar para mim que o Ramban é um Rebbe racídico, aí eu aceito, né? Agora, entendeu? Porque depende da pessoa com quem você vai falar também, né? Porque muitos gostam dessa coisa da pseudociência, então eles gostam de parecer que são racionalistas. Eles acham que ser racionalista é explicar as coisas, é racionalizar a loucura, como a gente já discutiu no nosso grupo, né? Há essa confusão sobre racionalismo. Eu pego uma crença absurda, racionalizo a crença absurda e acho que sou racionalista. Isso é porque a pessoa não tem o manejo do desenvolvimento intelectual, assim, do ponto de vista da filosofia. Não estudou nenhum livro de filosofia, não tem esse manejo. Então ela não sabe quando ela está falando uma falácia, por exemplo. Ela nem sabe o que é falácia, na verdade. Então a pessoa às vezes faz isso sem querer, porque não teve o acesso, não deram para ela, tolheram a educação dela, né? Mas os Yemenitas têm mesmo essa veneração. E aí ele pergunta, né, nós podemos mudar o nosso pergaminho para ajustar ao Keter, que seria a conclusão mais lógica, né? Então está claro que o pergaminho da Torá Ashkenazim e Sfaradi são imprecisos. Ponto. As 9 vezes onde o pergaminho Yemenita e Keter discordam, como percebido na versão Breuer, são detalhes menores. Então, se deveria mudar essas 9 diferenças, até o momento os rabinos se opuseram. Ou seja, como isso quebra um pouco, primeiro, quebra a narrativa da Torá mágica. Você aceitar e admitir esse fato, quebra a narrativa de que a Torá atravessou os tempos como um meteoro atravessa o universo. Destrói, por que não, né? O milagre do escriba que nunca erra. Falso. Porque a Torá, recebida ali no primeiro milênio, veio justamente dos homens da grande assembleia, que a tradição nos contavam com as figuras mais importantes, incluindo Esdra. Então esses caras erraram? Sim, porque nós recebemos o documento e tinha erros. Então quem foi que errou? Eu que não fui. Não fui eu que escrevi aquilo ali. Foi quem passou que errou, não é? Então, é claro, foi Esdra que errou e os demais grandes profetas que erraram. Eu não tenho culpa. Ué, mas você achava o quê? Eles não eram seres humanos? Então, é porque essa narrativa religiosa atual
quer convencer as pessoas, e convence, de que não, eles não eram seres humanos. Assim como os sábios do Talmud não eram seres humanos, e os rebes não são seres humanos. Não, não são seres humanos, são titãs. Eles são titãs. Né? Os patriarcas eram titãs. Eu não sei, eles falam tanto mal da filosofia grega, mas eles têm um apego com os mitos gregos que é impressionante. Porque se você vê a descrição, você fala, não, mas é titã, ele está falando de titã. Né, gigante, o pessoal fala, os patriarcas eram gigantes. Pois é, os titãs, entendeu? Você nunca ouviu falar dos titãs? Eles não sabem que estão reproduzindo filosofia grega, mitologia grega nesse caso. Né? Então, assim, é claro que tem erro. Né? Então, por que não muda? Porque isso vai quebrar a narrativa. Isso destrói a narrativa de que a Torá, portanto, tem que ser analisada de maneira racional, acadêmica. Tem que se pensar na questão. Não tem magia, não tem mágica, não tem nada disso. E aí, é claro, a religião vai perder dinheiro com isso. Porque a religião não faz isso. Porque fazer isso significa que aquele milionário que está dando uma grana, porque estão mentindo para ele, dizendo que quando ele morrer ele vai ser guardado numa gaveta especial, aí ele não vai dar mais o dinheiro, né? Se revelar para ele, não sei se o senhor ficou sabendo, mas não tem gaveta. O senhor não vai ter nenhum lugar especial lá. Se o senhor for para algum lugar, o senhor vai ficar junto com todo mundo. E aí, isso aí o cara não quer, né? O cara quer, ele só dá o dinheiro se você disser para ele que ele vai ficar numa gaveta separado. E isso é um fato, parece que eu estou brincando, né? Parece que eu estou só zoando, mas é isso mesmo. É isso que é prometido. Ajude a gente para os seus negócios darem certo, ter uma força mágica que vai proteger você. Né? E a gente vai fazer de tudo aí e tal. E essa força mágica, hoje em dia ela tem nome. Geralmente o nome dela é corrupção, é o nome dela. É uma força mágica que faz com que o cara fique rico rapidamente. Impressionante o poder dessa força aí. Muita gente rica usa isso daí. Mas é o tipo de mágica que a gente não, é que não contam desse jeito para você. Né? Então é isso. Por isso que a religião não aceita esse tipo de coisa, porque quebra a sua narrativa de dominação. Então, isso não quer dizer que é a predominância da tradição, né, dar valor à crença sobre a inteligência. Isso que o Drazen, enquanto rabino, fala com toda a autoridade. Essas pessoas podem estar agindo assim, eles podem ser até os donos da religião, mas isso não é reflexo da tradição, porque a tradição não são eles, a tradição é a totalidade do material. Não é ele individualmente. Né? O que ele acha ou deixa de achar, ele pode ser louco. E todo mundo que segue ele pode ser louco também. Mas isso não quer dizer que é a tradição. Ele é um grupo, uma seita. Como o judaísmo tem seitas desde o primeiro milênio. Né? Grupos, seitas se formando e dizendo o caminho é por aqui. Então, é normal isso daí. Né? Existir isso é normal. Então, os maçoretas mesmo fizeram isso. Eles inventaram a concepção de Kri Uktiv. É importante o Drazen falar isso, né? Porque Kri Uktiv não é uma tradição do Sinai de que Moisés ensinou como é que lia. Não, é mentira isso. Kri Uktiv foi inventado pelos maçoretas para criar uma maneira de memorizar onde é que estavam os erros. E se você tiver um dia o acesso a um Tikkun Korim, que é esse pergaminho de Torá feito para treinar a leitura, você vai ver, é um montão de erro mesmo. Não é pouco erro, não. Em toda a página, praticamente, tem Kri Uktiv. Então é muito erro para dizer que teve uma força mágica. Se teve uma força mágica, essa força mágica é muito incompetente. Então é claro que não teve força mágica nenhuma. A única coisa com que os redatores se preocupavam era na montagem da narrativa deles. É só com isso que eles se preocupavam. Eles não se preocupavam com detalhes de palavras e tal. Então isso aí escapulia mesmo. Era normal. Fora que eles ficavam remontando o texto, pegando um pedaço de tradição sacerdotal, botando junto com o do outro. Por isso que hoje na academia, nas universidades, estão desfazendo as costuras. Né? A Torá é um texto costurado, de várias camadas de textos. Hoje o trabalho acadêmico é descosturar para montar, para ver como era antes. E você percebe que tinha uma Torá no reino de Israel do norte, que contava uma história, e a Torá do reino de Judá, que contava outra história. Já falamos sobre isso, né? Por exemplo, a Torá do Israel do Norte não tem nada disso, de que Deus falou com Abraão e depois com Isaac, depois não tinha nada disso. A história toda começou com Yaakov, e Yaakov é o patriarca de Israel, Deus chamou ele de Israel, e é por isso que o povo chama povo de Israel.
Não tem nada que ver com esse outro cara aí, que eles chamam de Abraão, não tem nada disso daí. Já o povo de Judá, não. O povo de Judá dizia que o Hashem falou com Abraão e ele teve um filho. Só que na versão deles da história, aí o Abraão foi testado para matar o filho. E matou mesmo. E a história do filho acaba ali, porque o filho morreu. É assim. Então, entendeu? Não tem o resto da história. Então, quando essas duas narrativas foram colocadas juntas, aí criaram a ideia de que, olha, eles são parentes. Esse é o avô daquele, esse é o que veio antes. Como era aí o Judá que estava contando a história, é lógico que o que vem antes é o dela, né? Então, tudo começou com o nosso. Aí depois veio o deles lá, que era, na verdade, o neto. Né? Entendeu? E aí eles tiraram a cena do filho que morre, o Yitzhak, para dizer, não é que ele morreu, não morreu, ele depois teve um filho. Por isso que você nota essa discrepância na Torá. É uma rica história sobre Abraão, uma rica história sobre o Yaakov, mas uma história curtinha sobre o Yitzhak. Não tem muito do Yitzhak. Porque ele, na verdade, era um personagem que tinha saído do negócio. Porque era ok para as tradições de Judá pensar o que eles pensaram. Já para as tradições das tribos do norte, de Israel, não tinha nada daquilo. Então você tem narrativas diferentes, com histórias e visões teológicas diferentes. Na narrativa de Judá, a divindade é mostrada de uma maneira muito mais mágica do que na narrativa das tribos de Israel, onde a divindade é inconfundível com a natureza, é a natureza se manifestando. Então todas as vezes que a divindade se manifesta nesse lado do grupo, do lado de Israel, é na natureza que a manifestação acontece. E do lado de lá, não, aí tem os poderes mágicos de alguém. Então quando você pega essas duas visões de mundo, aí cai o Reino do Norte, todo o material é recolhido pelo pessoal de Judá, e aí eles recontam a história toda, é que você tem esse texto montado. Né? E esse processo todo ocorre muito tempo depois, evidentemente, de tudo. Né? Provavelmente, segundo as pesquisas, nos reinos ou de Shaul ou do Davi e Salomão. Naquele período ali é que surge Torá e tudo isso. Então não teve nada de época de Moshe, nem nada de período anterior nenhum. Tudo começa ali. A religião judaica é montada ali, montada por Davi e as tradições e todos eles. Né? Então, essas são as evidências. Veja como isso destrói toda a narrativa da religião. Não destrói o texto da Escritura. Não destrói a espiritualidade da tradição. Nada disso é destruído. Só é destruído o embuste do sistema autoritário que quer manipular e dominar a vida das pessoas e tomar o dinheiro delas. É isso que é afetado. Não é afetado a tradição em si, que continua, que se torna muito mais interessante agora, porque agora eu quero saber, então eu quero toda essa história aí bem mostrada para ver quais eram as visões das tribos. Aí me interessou. Agora tem novidade no negócio, não é só esse regurgitar da mesma ideia toda vez, que é o que a gente escuta no sistema religioso todo ano. A Torá é estudada todos os anos. Pois é, mas para vomitar sempre as mesmas coisas. Entendeu? É um regurgitar do mesmo problema teológico, do mesmo erro repetido ad eternum. Então, pelo menos o estudo acadêmico traz um frescor, porque ele permite que você enxergue além e veja que tem coisa por trás aí que não estão querendo falar. Então, os seres humanos são sujeitos a erro. Então não é surpresa nenhuma que erros foram introduzidos na Torá com o passar de milênios. Enfim, né? Não possuímos o texto original da Torá. Então esse papo de, nós temos a Torá original, geralmente se usa isso quando vai discutir com um cristão. Nós temos o texto original e vocês não têm, ninguém tem texto original de nada, nem eles não têm texto original de nada também. Quando o próprio cristão vai estudar academicamente o seu próprio material, ele vê que não tem nada original de nada. Isso é papo furado. É uma tradição que veio com um monte de pedaços de coisas que montaram um mosaico e disseram para ele que a história era aquela. Ninguém sabe se isso é verdade, não há evidência nenhuma disso daí. Então a mesma coisa no nosso caso. Nós temos sim uma grande e rica tradição, mas nós não temos esse modelo prontinho, montado, monobloco, olha isso que é para acreditar, a história é essa. Não, isso aconteceu depois, muito depois. Então não tem isso de texto original. Não é nesse o sentido. Nós falamos, usamos o jargão popular de texto original quando nós falamos de idioma. Por exemplo, a Torá foi originalmente escrita em hebraico. Sim, isso é indiscutível. Não é? Quer dizer, o que mais que você quer? Hebraico e aramaico eram os idiomas falados ali. Então, nesse contexto de idioma, a gente fala, não, nós lemos a Torá no original hebraico. Porque nós estamos falando da língua. Nós não estamos dizendo que esse texto foi o que o redator mesmo, né, enfim, o que Moisés escreveu, entre aspas.
Entende? Não é bem isso que a gente quer dizer. A gente fala de língua. Língua, sim, foi em hebraico. Mas há variações textuais. Então, o que nós temos são manuscritos antigos, que são diferentes em soletrar certas palavras. Considerando todo o problema, considerando as guerras, considerando o que aconteceu na Síria, considerando a destruição das tribos de Israel, né, na primeira conquista, considerando todo o problema, é incrível mesmo que a tradição sequer exista. Considerando tudo que trabalhou contra. Né? É romano, é grego, é não sei o quê, e toca fogo, e constrói de novo, e toca fogo, e constrói de novo, e toca fogo. Olha, o povo de Israel é um exemplo de resiliência. Não é? Porque o que tentar destruir esse negócio não é brincadeira. E mesmo assim, quando você pega o material, os erros são erros de maneira de soletrar a letra. Devia ter 2, 3 narrativas diferentes. Não, a mesma narrativa. Então, parabéns mesmo para os detentores da tradição. Os rabinos fizeram um excelente trabalho. Não foi livre de erros, mas, cara, eles entregaram um produto muito bom. Né? Querendo ou não, temos que admitir isso daí. Não precisa de mágica para isso, precisa de resiliência. Então a edição Brouwer diz que existem milhares de pequenas falhas que foram transmitidas tradicionalmente desde edições antigas até os textos mais recentes. Isso o Brouwer, que é do grupo religioso. Então, não preciso nem dizer, os acadêmicos. Não, o grupo religioso admite. Né? Porque não tem como você apresentar uma coisa para uma universidade se você quiser ser falsinho ideologicamente. Não tem. Então eles admitem. Sim, existem milhares de pequenas falhas. Não é pouca coisa. E a surpresa é que as diferenças sejam pequenas. Na maior parte delas, modos de soletrar distintos. No século XIII, o Rambam descobre que havia diferença em vários textos massoréticos. Veja, tudo que ele escreveu com essa consciência, ainda por cima. Quando você pensa no Rambam escrevendo o Mishneh Torah, ou escrevendo... O Mishneh Torah talvez não, porque ele era muito jovem quando ele escreveu. Mas o Guia dos Perplexos, ele tinha já a consciência que o texto da Torá tinha erros. Ou seja, é o tipo de coisa que não dá para falar para todo mundo, que a pessoa tem uma síncope. Principalmente naquela época. Né? Haja visto o que aconteceu com o Rabino Risquiá da Silva, que até agredido foi, e eu tenho para mim que até assassinado foi pelos próprios patrícios. Né? Por falar verdades, simplesmente. Então, desse modo, ele acaba sendo responsável em grande parte pelo texto da Torá que os judeus usam até hoje. Então, essa nossa reflexão, eu espero que ela tenha trazido informações novas para você, espero que você tenha aprendido um pouco sobre isso, mas ela reitera um pouco de o que nós falamos nos nossos grupos de estudo em geral, né? De que nós temos que ter uma visão da espiritualidade que seja focada na consciência. A nossa espiritualidade ela não é derivada de livro. Ela não é derivada de histórias. Ela é derivada da própria realidade. A espiritualidade só vale a pena quando derivada da própria realidade. Se você deriva a sua espiritualidade de histórias que contam para você, você está em maus lençóis. Porque tem um monte de gente querendo contar a história para você para justamente tirar alguma coisa de você. Ou para dominar você. Ou para determinar quem você deve ser. Porque você é inaceitável como você é. Então você precisa se tornar algo que desejam que você se torne. E quando a espiritualidade ela é baseada em história, ela tem esse problema. Porque você é sujeito à manipulação. De gente que já lida com dominação via história há muitos séculos. Organizações, né, como igrejas e tal, que lidam com o sistema de dominação de massa por meio de histórias e narrativas e crenças há muito tempo, que já conhece os macetes, que sabe quais são as histórias que funcionam, quais que não funcionam. E o público, hoje em dia, é amplamente manipulado desse mesmo modo, com essa expertise, por meio de governos. Por isso que governos e religiões andam de bracinho dado, mesmo desde a época que separou o Estado de religião, mas até hoje governos e religiões andam de bracinho dado, porque a religião pode oferecer isso para o governo. Nós temos os métodos e as narrativas com as quais você pode se consolidar no seu poder. Você conta essa história aqui, mostra assim, age dessa maneira, esses imbecis aí vão achar que você é maravilhoso. E funciona, toda vez. Mas vai ter quem fale contra. Não tem problema, a maioria vai seguir.
Não se preocupe com isso. Aí o pessoal que é minoritário, se o senhor quiser matar, ou se o senhor quiser prender, ou se o senhor quiser demonizar, o senhor faz como o senhor achar melhor. Então, os governos nunca dispensaram andar de lado com religião por causa disso, porque a religião já tem uma expertise consolidada de manipular público através de história. Então, o processo de emancipação na espiritualidade, como o Drazen colocou, o objetivo da nossa Torá é que cada pessoa tivesse acesso. Ou seja, que a sua espiritualidade fosse determinada por você mesmo. Porque se eu dou o livro para você ler e estudar e se aprofundar, eu estou entregando para você a sua espiritualidade. Eu estou dizendo que quem determina ela é você mesmo. E olhe a verdadeira história das tribos de Israel. Eles desenvolveram a própria espiritualidade. Yehudá desenvolveu do jeito deles e Israel desenvolveu do jeito deles. E não tenho dúvida de que cada tribo tinha a sua própria versão. Porque a espiritualidade tem a ver com a sua relação com a realidade e não com o que está escrito em livro nenhum. Porque livros são apenas histórias. As histórias que apontam para conceitos que são por nós considerados importantes, sem sombra de dúvida. Nós somos uma espécie que dialoga, que interage através das histórias. Né? É uma narrativa que nós temos. Nossas narrativas, todas elas, inclusive essa que o Drazen nos mostrou, nosso livro, nossa postura racionalista, elas não são a verdade, elas são a nossa narrativa. Né? A verdade está na realidade. Nós temos que nos esforçar para que a nossa narrativa aponte de maneira eficiente para a realidade. Mas a verdade não está conosco, está na realidade. Está na realidade. E existem narrativas que obviamente apontam no sentido oposto. Essas são as narrativas idólatras que nós rejeitamos. Né? Rejeitamos por isso. Não porque temos verdade nenhuma, mas porque nós queremos contato com o real. E se há de haver espiritualidade e contato com o divino em algum lugar, então esse contato só pode existir no mundo real. Não tem como ser no âmbito da imaginação humana. A menos que a pessoa não se importe se aquilo que ela disse que acredita é verdade ou não. Se a verdade, portanto, não importar para ela. Aí tudo bem, qualquer história vale, né? Seja o Deus grego, romano, cristão, ou a tartaruga que carrega o planeta nas costas. Tanto faz isso daí. Crença é crença, qualquer uma vale. Se uma pessoa usa esse critério, então, boa sorte. Não estamos mais falando da mesma coisa. A nossa tradição desenvolve a ideia de que a espiritualidade acontece através do desenvolvimento do intelecto. É assim que o Rambam dizia que nós temos contato com o divino. O intelecto, que ele quer dizer, não é o que hoje chamamos de intelecto. É o intelecto ativo da filosofia aristotélica, que, dadas as descrições do intelecto ativo, a sua capacidade de perceber pensamentos, a sua capacidade de controlar instintos, é o que hoje nós chamamos e nos referimos por consciência. A nossa consciência, a nossa percepção de quem nós verdadeiramente somos, a nossa capacidade de observar o nosso próprio pensamento, e esta capacidade é o que a nossa tradição chama de Neshama, e isso aí é que tem contato com o divino. Então não é o livro, não é a narrativa, não é a história, não é a crença, não é o dogma, não é a roupa, não é a comida, não é nada disso externo. Tem a ver com você, verdadeiramente você. Não você, suas memórias, suas histórias, seu apelido, seu nome, seu trabalho, suas tristezas, sua missão, suas falhas. Não tem nada a ver com a historinha que você tem na cabeça a respeito de você mesmo. Tem apenas a ver com você. Isto é, com esta consciência que ora me ouve e que só ela é capaz de perceber para onde eu estou apontando. Esta consciência tem o acesso ao divino, é nela que se desenvolve a espiritualidade, é para ela a espiritualidade, é para isso, se você preferir. Não é? Porque não é algo que nem possamos definir. Por isso nós chamamos de Neshama, porque Neshama quer dizer respiração, e se você parar um momento e respirar com calma e prestar atenção à sua própria respiração, você se dará conta disso. Você se dará conta do que é Neshama. Neshama é essa atenção que você dá, e nesse momento você começa a observar a realidade a partir da Neshama. Então, a Neshama, o que ela é? Nós não sabemos. A Escritura nos diz que ela é semelhança do divino. Muito bem. Então nós ficamos por aqui. Eu agradeço aos colegas que compareceram mais uma vez.
Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos aí, então, semana que vem, na continuidade dos nossos estudos Bezrat Hashem Yitbarach. Shabbat Shalom, muito obrigado e até a próxima.